Cumprimentar todos os senhores deputados, senhoras deputadas, cumprimentar o presidente deputado Gilmacir, cumprimentar o público presente, os integrantes da educação, os integrantes da Polícia Militar, os integrantes da Polícia Civil e todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, em suas residências, pela rede Alesp. Quero comunicar a todos os senhores deputados, senhoras deputadas, que eu já tenho mais de 32 assinaturas, já consegui as assinaturas para protocolar a CPI. Até que consegui as assinaturas não foi tão difícil, porque fiz o meu trabalho ali ombro a ombro e já tenho as assinaturas. O difícil agora é protocolar, né? Pelo que está acontecendo aqui nessa casa, por aquilo que o Donato, inclusive, já falou, mas a gente ainda tem esperança que haja um acordo e a gente possa ter a CPI do tiroteio do Paraisópolis protocolada. Bom, eu quero repercutir, senhor presidente, a pesquisa do IPEC que foi divulgada no último domingo. Essa foi a primeira pesquisa feita no governo Lula e havia uma expectativa geral no meio político e na mídia em relação aos seus resultados. E o que a pesquisa revelou? Revelou que 41% dos brasileiros consideram o governo ótimo ou bom, outros 30% consideram o governo regular e 24% consideram ruim ou péssimo. Para a pergunta sobre a maneira como o presidente Lula governa o país, os números foram os seguintes: 57% aprova a maneira de como Lula governa o país, 35% desaprovam e 8% não souberam responder. A pesquisa também perguntou se os brasileiros confiam no presidente Lula. 53% responderam que confiam no presidente, 43% disseram que não confiam e 4% não sabem ou não responderam. A meu ver, senhor presidente, são números muito expressivos que aprovam o governo, as medidas que este governo vem adotando e a forma como o presidente Lula tem agido para governar o país. Mais importante ainda é que 57% dos brasileiros manifestam confiança no presidente. Eles confiam em Lula e sabem que o presidente fará o melhor pelo país. Conforme a mídia repercutiu, os números mostram um governo melhor avaliado, com índices de aprovação mais altos que os primeiros meses do governo anterior. Quero concordar com a avaliação do ministro Flávio Dino. De fato, se forem consideradas as péssimas condições que a equipe do presidente Lula encontrou, o país e a máquina pública, os números se tornam excelentes. Foram apenas 3 meses de governo. Neste curto período, muita coisa já aconteceu. Algumas negativas, como a tentativa de golpe e a baderna promovida no dia 8 de janeiro, por autoridades oficiais do governo anterior. Não fosse a firmeza do presidente de algumas autoridades, não fosse o seu expressivo apoio popular, o governo poderia ter ruído ali mesmo. Quero lembrar, ao contrário do governo anterior, Lula não recuou, não se escondeu, tampouco se omitiu diante de situações extremas ocorridas no país. O presidente foi à Amazônia se solidarizar, constatar os problemas e dificuldades e determinar providências para debelar a fome e a morte causadas pelo garimpo ilegal contra os Yanomamis. Lula interrompeu seu descanso no Carnaval para atuar em conjunto com o adversário político, Tarcísio de Freitas, na tragédia do litoral norte de São Paulo. Então, não é à toa que esse início do governo do PT tem índices de aprovação melhores do que o início do governo anterior. Não há omissão, não há palavras grosseiras e desrespeitosas em relação às vítimas. É uma outra postura de solidariedade, de empatia, de cuidado com as pessoas no momento em que elas mais precisam. Por fim, quero destacar que desde o início do governo o presidente vem denunciando o absurdo da manutenção das altas taxas de juros no país. Aliás, a maior taxa de juros do mundo, e também sobre a necessidade de o Brasil parar de fazer superávit primário. Vou explicar de forma simples que taxas de juros muito altas prejudicam o crescimento do país, entre outras razões, porque não investimentos nos setores produtivos capazes de criar novos empregos, mas apenas no mercado financeiro.
Quanto ao superato primário, em apenas 3 meses, o governo já foi capaz de construir uma alternativa que permita o investimento em políticas sociais que ajudem a resolver os problemas crônicos causados pela desigualdade. Daqui para frente, é executar as políticas que têm sido marcas do PT e agora reforçadas por aliados igualmente comprometidos com a construção de um Brasil mais justo, democrático e inclusivo. Muito obrigado, senhor presidente.